Boa noite a todos. Estamos dando início hoje ao nosso webinar, manejo do paciente queimado, né? As recomendações e as evidências mais atuais. Estamos eu e a doutora Luciana Caca. Eu vou aqui para moderar essa noite e temos alguns convidados aqui conosco. Eu pedi para a doutora Luciana começar. Boa noite a todos. É uma honra ter esse webinar sobre um tema desafiador na terapia intensiva. O grande queimado é essencialmente um paciente crítico. Ele é instável, é imprevisível e com demanda metabólica ímpar. Apesar de toda a tecnologia disponível, o cuidado depende ainda, acima de tudo, de preparo, precisão, um olhar clínico / crítico / da terapia intensiva, a integração entre as equipes. O manejo intensivo é corrida contra o tempo. Cada decisão impacta diretamente no desfecho desses pacientes. Cuidar do paciente grande queimado é mais do que tratar só a lesão, é reconstruir uma vida. Nosso objetivo hoje é discutir com os nobres especialistas que estão aqui presentes o que a literatura tem de mais robusto e a experiência prática de cada um. O que eles mostram sobre as armadilhas clássicas que a gente tem desses pacientes e as novas evidências no cuidado intensivo. Repasso a palavra para o Rodrigo agora. Hoje nós vamos ter conosco uma discussão muito rica, proporcionada por nossos convidados aqui para debater conosco, e vou apresentá-los brevemente. Nós vamos ter conosco aqui hoje a doutora Amanda Maria Ribas Rosa de Oliveira, que é médica intensivista pela MIB, especialista em Lean, especialista em nutrição clínica pela Braskem, diarista da UTI de queimados do HC, ali entre 2013 e 2017, com um MBA em qualidade e segurança. Nós vamos ter doutor Edivaldo Campos, que é médico intensivista pela MIB, doutor em ciências médicas pela FM-USP, médico intensivista do HU de Maringá, docente do curso de medicina da Unicesuma. A doutora Leila Rezegue, de Moraes Rego, que é médica intensivista pela MIB, presidente fundadora da AMIB do Pará, responsável técnica pelo Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano entre 2006 e 2010, responsável técnica da UTI do Hospital Jean Bittar, de Belém do Pará também, médica da rotina da UTI 6B e responsável técnica do Hospital da Saúde da Mulher. Teremos ainda a doutora Kelly Daniele de Araújo. A doutora Kelly é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, cirurgiã plástica, coordenadora do CTQ, doutor Ivo Pitangui, do Hospital João 23, em Belo Horizonte, e atual presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Também contamos com o doutor Giovanni, que é médico, médico cirurgião, desculpa, está aqui, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Para iniciar nossas atividades, doutora Luciana, começa aí com uma pergunta esquenta, então. A pergunta esquenta para todo mundo, para a gente começar. Queria saber, cada um na sua especialidade, quais os erros em pleno 2025 mais comuns que ainda se repetem no atendimento inicial do grande queimado, na visão de vocês, óbvio. Leila. Oi, pessoal, boa noite. Acho que é sempre o manejo hídrico, Luciana. Acho que é clássico, né? A gente tem tentado insistentemente não errar. As novas diretrizes
apontam que o menos é mais, mas eu acho que a grande preocupação de todo intensivista, de todo cirurgião plástico, para que a coisa dê certo, a gente acertar o estado da arte na hidratação. E antecede, eu acho, essa questão do quanto é a gente conseguir mensurar de uma maneira adequada a superfície corpórea queimada. Então, eu acho que o erro preliminar à expansão vem da quantificação. É verdade, é uma verdade pura. Mas, assim, os cirurgiões plásticos são bem didáticos com a gente, os intensivistas, com relação a como vamos acertar isso, né? A Kelly levantou a mão, até me interrompi para ela poder falar. Nosso dia a dia. Aí nós estamos falando daquele paciente agudo, né? Acabou de queimar e chegou num lugar que ele tem cirurgião plástico e que ele tem intensivista para ser encaminhado com CTQ, né? Agora, o que é a nossa rotina no Brasil, né? Os CTQs, eles estão muito centralizados, não, né? Acaba que você não tem muito a distribuição de CTQs adequadamente. Nós vamos falar, eu acho que seria só São Paulo que tem essa distribuição, que são 14 CTQs pelo estado inteiro. Quando você vai pegar os outros estados, nós temos tantos obstáculos, e aí quem que vai atender aquele primeiro momento? Então, ele não vai chegar nunca num local que tenha um cirurgião plástico que faça a superfície corporal queimada, faça essa identificação e vai ter uma equipe que vai saber hidratar. Eu acho que esse é o maior problema. É porque não é. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Minas Gerais, nós estamos com uma linha de cuidado recente, né? Então, aconteceu uma expansão, é o único estado do Brasil que desenvolveu uma linha de cuidado com financiamento, para compra de equipamento, para tudo. Então, aconteceu uma expansão. De 3 CTQs, passou para 16. E esses CTQs, eles têm nível intermediário e alta complexidade, e mais complexos. Aí a gente pega-se hospitais de trauma, transforma num CTQ, mas nós temos ali uma equipe que já estava ali. E que não é a rotina deles está tão queimado, né? Na verdade, a rotina deles, muitas das vezes, é receber o queimado E transferir. esperando a vaga para transferência, porque você não sabe comigo quando que vem. Porque era desse jeito no estado, né? A gente dava 14 leitos, dava mais ou menos 14 leitos de CTI no estado, onde depois a secretaria viu que tinha que ter 49. Então, todo mundo ficava com o paciente, né? E aí, o que nós fizemos? A gente faz, então, uma avaliação, desde que fez essa linha, eles mandam para a gente a foto do paciente, mas eles preenchem lá, um bonequinho, quantos por cento que eles acham que foi, e eu recebo a foto para eu poder fazer ali um mapeamento para a classificação do leito, para eu não ocupar os poucos leitos que nós temos com o paciente para o leito errado. Receber para CTI um paciente de enfermaria ou vice-versa. Né? Eu não tenho vaga de CTI e recebo um paciente que me falava que era enfermaria para CTI. Então, gente, quando a gente pega um que acertou bonitinho, a gente. Nossa! Então, para começar, é o erro da superfície corporal queimada. E depois vem a questão da hidratação. Então, assim, o menos é mais, é o que tem mostrado. Mas para o menos ser mais, o controle tem que ser rigoroso. Porque esse menos tem que estar muito controlado para saber que ele é adequado. E quando você fala que o menos é mais, então é porque o mais ele também é deletério. E aí, quando você também está com mais, você tem que ter ali um instrumento, né, para estar tudo medido, para você modificar o volume que você está oferecendo. E eu acho que isso as pessoas ainda não compreenderam. Então, assim, então, quando passa, tá bom na cabeça, né? Tá bom, tá com diurese. Então, ninguém preocupa com muito. Preocupa se a urina está escura. Mas se está com a diurese maior, o que é que mostra? Que isso também tem que ser controlado. Por quê? Aumenta o risco de síndrome compartimental, com necessidade de fasciotomia,
você já vai ter toda aquela questão cardíaca mesmo, né, que vai acontecer, você ainda dá muito volume, pulmonar, aprofundamento de área de queimadura, isso tudo está associado, e eu acho que isso também é outro problema. Leila levantou a mão, eu não vi quem levantou primeiro. Tem a Leila, a Kelly, o Giovanni, o Edivaldo tinha levantado, já abaixou. Não, eu já baixei a minha também. Pode seguir, Lu. Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, a moderação da doutora Luciana, do doutor Rodrigo, e o convite da doutora Leila para participar da elaboração desse livro. Respondendo à pergunta, Luciana, eu acho que, olhando como cirurgião geral, eu concordo com a Kelly. Eu acho que o atendimento inicial, lá no município, na UBS, seja lá onde for, é o que é a falha maior que nós precisaríamos realmente tentar resolver para fazermos uma triagem adequada e daí realmente direcionarmos para as unidades de terapia intensiva, para os CTQs que existam. E lógico, pensando no segundo ponto, a distribuição de CTQ por esse país também, eu acho que ainda está muito a desejar. Ainda precisamos melhorar bastante. Edivaldo, você tinha levantado a mão, baixou, desistiu? Não, pode seguir. Assim, eu não tenho. Pode continuar. Rodrigo, não estou te ouvindo. Edivaldo, eu vou aproveitar, inclusive, você para a gente começar uma discussão sobre o atendimento inicial, né? A gente tocou aqui como iniciou falando da reposição volêmica como sendo ainda um grande problema desse manejo dos queimados, menos é mais e tal. Muito, quando se fala para a pessoa que não tem um manejo diário ali do queimado, ela vai sempre lembrar de fórmula de Parkland. Mas, afinal de contas, fórmula de Parkland ainda é a melhor, ou menos é mais e a gente deve partir mais para o broken modificado? Onde é que a gente deve ficar? Tem alguma fórmula, algum guia que a gente pode considerar que tenha superioridade com base nas evidências dos últimos anos? E obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Espero que vocês, todo mundo aí, aproveitem, né? Rodrigo, quando a gente fala de queimados, só assim do atendimento inicial, é importante todo mundo lembrar que se trata de um trauma. Então, todo checklist prévio tem que ser feito, vias aéreas, ventilação. Então, diante disso, a gente passa para o próximo passo, que é a ressuscitação volêmica. Eu acho que, independente de fórmula, eu acho que é muito importante todo mundo se lembrar que um atraso de 1 hora na ressuscitação volêmica tem impacto nesse paciente. Ou seja, mais disfunção orgânica, mais acidose metabólica e há quem diga que isso piora o desfecho, pode aumentar a mortalidade. Então, jamais postergar a ressuscitação volêmica. Diante disso, é importante a gente fazer essa estimativa da superfície corpórea. Pode ser, tem assim situações em que a gente pode superestimar, tem situações que a gente pode subestimar, mas é importante fazer essa estimativa. Com relação à fórmula propriamente dita, eu acho que, independente da fórmula A, B ou C, é importante que todo mundo se lembre que fórmulas são importantes, são úteis, mas são estimativas que a gente tem de largada, ou seja, eu vou iniciar, a estimativa que eu tenho de fazer recitação volêmica nesse paciente é algo próximo disso, mas nunca deve ser o nosso final, ou seja, aonde eu vou chegar somente até ali. Não, é o ponto de partida, tá? Então, o meu áudio está indo bem aí, Rodrigo? Tranquilo, tá ótimo. Beleza, desculpe que às vezes corta aqui, né? Ok, então, diante disso, eu acho que, assim, na literatura, antigamente, assim, essas fórmulas são bastante antigas,
de uma época em que a única coisa que a gente tinha para fazer monitorização era a diurese. Então, o volume urinário é importante, é um parâmetro de perfusão, mas devemos lembrar que não é somente o único. Diante disso, todas as fórmulas são feitas basicamente para a gente fazer a ressuscitação volêmica para atingir um volume urinário, algo próximo de 0,5 ml por quilo de peso, até 1 ml por quilo de peso é algo, por hora, é algo aceitável. Ok. Quando a gente fala de fórmula de Parkin, a gente faz uma estimativa inicial com 4 ml por quilo de peso. Pode ser utilizado? Pode. Mas na literatura a gente vê cada vez mais para iniciar com a quantidade um pouco menor e ver a resposta que esse paciente está apresentando. Então, a maioria das sociedades recomenda-se que se inicie com 2 ml por quilo de peso, ou seja, a gente vai fazer 2 vezes o peso desse paciente, vezes a superfície corpórea queimada, e inicialmente começa, a metade desse volume é administrado nas primeiras 8 horas, e o restante nas outras 16 horas subsequentes. E ir acompanhando o resultado com volume urinário, a perfusão tecidual desse paciente. Caso não ocorra uma resposta apropriada, é permitido você fazer a elevação, o aumento da taxa de infusão. Também é importante ver que isso é dinâmico. Caso o paciente apresente uma hipotensão, caso você perceba que ele tem uma acidose metabólica muito grave, é permitido fazer bolos, é permitido você fazer desafios de volume. Mas é importante todo mundo ter a ciência de que, quanto mais precoce eu iniciar essa ressuscitação, possivelmente menor vai ser a quantidade de volume necessária para efetivamente ressuscitar esse paciente do burn shock. Então, a resposta para a pergunta, Rodrigo, não existe uma fórmula perfeita. Existem estimativas. A princípio, começamos com 2 ml por quilo de peso, que pode ser aumentado, pode ser elevado até 4, mas sempre com aquele cuidado de evitar superidratação e monitorizar esse paciente com o volume urinário, mas não devemos esquecer de outros parâmetros de perfusão tecidual, por exemplo, gasometria, lactato, gasometria venosa central, que são parâmetros que a gente deve estar de olho, sim. Edivaldo, isso é bem legal, né? Porque hoje a gente vive a era dos protocolos tempo-dependentes, né? Infarto, AVC, sepse, que mudou muito a mortalidade. Mas você falou muito, quando a gente está falando aqui em reposição volêmica, não de como, de uma fórmula fechada, mas não da quantidade de volume, mas de precocidade para começar isso, precocidade para começar a ressuscitar esse paciente. E é uma coisa que a gente não ouve tanto, né? Agora, passado o tempo, vem o outro lado da moeda, né? Essas fórmulas, essa ressuscitação está toda prevista para as 24 horas. E depois das 24 horas, o que é que a gente continua fazendo? E uma outra pergunta ali para emendar, né? E albumina? Sim, não, quando? Perfeito. Rodrigo, quando a gente vai estudar a fisiologia, a fisiopatologia do choque do queimado, do burn shock, a gente deve se lembrar que quanto maior a extensão da superfície corpórea, quanto mais profundas são as lesões, maior possivelmente será a intensidade e a gravidade desse choque. Diante disso, geralmente a gente observa, ou pelo menos é descrito na literatura, que o pico da resposta inflamatória são as primeiras 8 horas, mas que pode se estender e possivelmente após as 20, 24 horas, a necessidade volêmica de ressuscitação diminui consideravelmente. Entretanto, é importante a gente lembrar que isso, ao meu ver, não está claro na literatura, mas é algo que eu gosto de ressaltar aqui. Quanto maior tempo esse paciente ficou sem iniciar a ressuscitação volêmica, provavelmente maior é o tempo que ele vai
ficar em estado de choque, precisar de mais volume, mas isso não é algo tão claro na literatura. Entretanto, onde eu quero chegar? Alguns pacientes, nitidamente, após 24 horas, a necessidade volêmica diminui, ele está ressuscitado, fica tudo resolvido. Outros pacientes podem permanecer em estado de choque após 24, até 48, até 72 horas. E aí é importante a gente lembrar que as fórmulas, invariavelmente, são feitas por 24 horas. Eu parto do princípio que ele vai precisar de menos volume, entretanto, alguns vão precisar de desafios volêmicos, provas de volumes subsequentes. Daí a importância de monitorizar esse paciente. Claro que o volume de diurese é importante, mas a gente deve observar, além do volume de diurese, como é que está a depuração do lactato, como é que está a evolução da acidose desse paciente. Lembrar que gasometria venosa central e a monitorização da saturação venosa é um parâmetro beira-leito relativamente simples, é um parâmetro que traz informações e muitas pessoas esquecem que o burn shock tem um componente de perda hídrica importante, ou seja, ele evapora, perde muito líquido por evaporação e transudados. Tem um componente de vasoplégico, ou seja, um choque vasoplégico, vasodilatação, perfeito. E existe um componente importante que é de depressão miocárdica. E essa depressão miocárdica pode ser necessário suporte com um inotrópico positivo. Então, se eu não monitorizar esse paciente, a gente vai deixar de oferecer um suporte a ele. Então, pode ser que esse paciente, com 30 horas, ainda se encontre com acidose, ainda se encontre com lactato elevado, uma saturação venosa baixa e ainda seja necessário desafios volêmicos subsequentes. E aí eu acho muito importante equilibrar para evitar que a gente leve maior dano. Daí a importância de monitorizar a pressão intraabdominal, que é algo relativamente simples, mas demanda atenção, demanda treinamento de equipe. E ao meu ver, eu tenho utilizado cada vez mais, eu recomendo sempre que a gente monitore sinais de congestão pulmonar. E aqui a ultrassonografia é um parâmetro simples de ser feito, curva de aprendizado pequena, beira-leito, não invasivo. Então, não há justificativa. É claro, queimada é sempre difícil, acesso à lesão, mas é possível, é possível. Então, monitorizar. Com relação à questão do desafio volêmico e a utilização de albumina, colóides, eu acho que é importante as pessoas terem noção que quando a gente lê a literatura, principalmente de fonte americana, alguns outros países até preconizam a utilização de plasma como colóide. No Brasil, a gente não tem essa liberdade, então eu não vou considerar. Então, eu vou considerar como colóide estritamente a albumina. E aqui é importante as pessoas lembrarem que há muitas décadas atrás foi instituído um dogma, ou seja, algo que foi postulado por Charles Baxter, que não se deveria infundir albumina nas primeiras 24 horas, porque esse paciente estaria com um vazamento muito grande de proteínas para o interstício e que, consequentemente, essa proteína depois perpetuaria o edema. Então, foi uma situação que sempre foi apregoado em vários livros e várias gerações de não fazer albumina nas primeiras 24 horas. Hoje, nós temos trabalhos que mostram que é possível de ser feito e trazem benefícios. Ao meu ver, a principal indicação nas primeiras 24 horas é quando esse paciente está sendo ressuscitado, esse paciente recebeu a quantidade da fórmula, você ofereceu mais desafio volêmico, não está respondendo, e que a administração de colóide pode trazer, no caso albumina, fazer uma manobra de resgate, ou seja, a gente consegue ressuscitar ele com menor quantidade de volume. Então, ao meu ver, na fase aguda, a principal indicação da albumina são em casos selecionados, em que a ressuscitação não foi possível somente com cristalóide, o estado de perfusão tecidual ainda não foi recuperado, e aí, como resgate, eu acho que tem o seu papel, e eu vejo que muitos pacientes acabam se beneficiando.
Agora, lembrando sempre que a evidência científica desse tipo de utilização na literatura de coloide, nessa fase, é frágil, como sempre a gente observa. Não sei se eu consegui responder a pergunta, Luciana e Rodrigo. Sim, consegui. Muito bem. É difícil mesmo. Vou fazer agora uma pergunta para a Amanda. Amanda, nesses pacientes, qual a fórmula mais confiável para a gente estimar as necessidades calóricas? E calorimetria indireta ainda é usável na prática clínica? É a melhor? E onde não tem, o que a gente faz? Eu até tinha levantado ali a mão para comentar. Eu acho que esse comentário do Edivaldo, só ainda antes de chegar nessa pergunta, eu acho que também na experiência vivenciada, o uso da albumina como resgate para esses casos extremamente graves e que o paciente tem aquela fase inicial do choque, faz muita diferença, mas eu totalmente, né, Edivaldo, de acordo com tudo que você colocou, tem a sua fragilidade, mas a gente sabe que em casos selecionados de maior gravidade, superfície corpórea queimada muito grande, aquele paciente que está com muito choque, e você já fez tudo, e já está vendo que com o cristalóide já excedeu um volume maior, realmente esse resgate faz diferença para esses pacientes. Antes de eu responder, a Kelly levantou ali a mão. Está fechado seu microfone. Está sem som, Kelly. Não, pode terminar. O meu é só mais uma complementação do que o Divaldo falou. Mas, eu não queria atrapalhar a ordem, não. Como é que faz? É que eu vou Não, voltar não na... está atrapalhando, não. Pode, eu já atrapalhei, já fiz isso por você, Kelly. Fica à vontade agora. Me deram licença poética. Na verdade, sim. Isso é minha cabeça de cirurgião, né? Que é diferente, né? A cabeça. E eu já penso assim, tem uns desses trabalhos aí que eles colocam também a importância, né, do uso da albumina justamente naqueles pacientes queimados extremos, com extremidades de queimadura profunda, né? Não necessariamente já de um terceiro grau, que seja circunferencial, você já faz ali a fasciotomia, mas aqueles que é um segundo, que ainda não está definido qual que é a profundidade, e que na hora que vem um edema desse, né, importante, você pode ter ali a fasciotomia, a necessidade de fasciotomia, que nem sempre ela é indicada na hora correta, muitas vezes, né, porque o terceiro grau você já sabe, ele é profundo, você já faz. Mas esse outro, você fica ali naquela avaliação e até isso acontecer, você já pode ter isquemia muscular, acometimento aí, né? E esse tipo de paciente é um paciente que, às vezes, né, que ele não é um terceiro grau que você já faz, então ele é um segundo. Então você fica na dúvida. Teoricamente, um segundo, ele não vai ser para fasciotomia, ele vai ser para esclerotomia, né? A não ser que ele tenha um edema importante, como isquemia muscular, e aí ele pode ter, sim, a necessidade tardia por edema pós-isquemia, de precisar de uma fasciotomia. Então, geralmente é aquele caso que foi arrastado, que você ficou avaliando. Até isso acontecer, você já teve lesão renal, já teve rabdomiólise, até você definir. Né? Esse não é aquele elétrico que você já sabe que é fasciotomia, pá. E aí eu acho que aí esse também, e você está vendo que pode evoluir desse jeito, que é muito extenso, que o volume vai ser muito grande. Minha cabeça de cirurgião pensando aqui, né? Eu acho que esse pode ser um que você pode avaliar isso, porque mostrou, inclusive, se eu não me engano, eu acho que tem estudo que mostra que você diminui em 70% a necessidade de fazer fasciotomia. O elétrico não, o elétrico você vai fazer mesmo, mas esse outro não, entendeu? Eu te dou toda a licença poética, Kelly, porque eu sinto saudade aí da época que eu passava visita com os cirurgiões. Eu acho que é sempre muito complementar. E se tem uma área que é muito rico, todas na terapia intensiva, né? Eu acho que é uma especialidade plural mesmo. Mas no queimado, a evolução de ter uma equipe olhando esse paciente todo dia
pensando junto faz muita diferença na programação cirúrgica, enfim, estou curiosíssimo para ouvir suas considerações sobre isso. Mas eu não quero ficar atrapalhando aqui meus moderadores. Eu vou às perguntas que foram feitas, né? Em relação ao suporte nutricional desses pacientes, também é um desafio, é um paciente que ele é muito catabólico, e principalmente porque essa resposta metabólica ao trauma dele é uma das mais prolongadas, dentre aí todas as patologias do paciente crítico. Então, é sempre um desafio você conseguir, é difícil você superar, e como que a gente pode minimizar tudo isso? Em relação à prioridade do suporte, o uso do trato gastrointestinal para a gente diminuir translocação, evitar jejum prolongado. Também acho que eu tenho aqui no final, se eu puder ter uma licença poética com os meus moderadores, tenho uma provocação para a cirurgiã e para anestesista que faltou aqui. É, em relação, porque o suporte é um paciente que a gente opera muitas vezes, né? Então, ele sofre muito com jejum prolongado, os procedimentos, a gente faz tudo para ele andar, fazer. Aí vem vocês, vão fazer um enxerto, o paciente fica paradinho, a gente perde muita coisa da reabilitação ali nos primeiros dias. Então, é um desafio, e a gente tem, sim, como padrão ouro das principais referências o uso da calorimetria indireta, mas não é uma realidade. Eu tive a oportunidade de fazer alguns, mas em casos selecionados, num hospital terciário, quando eu estava como diarista do HC em São Paulo, a gente teve essa oportunidade. Mas as outras. Só um instantinho que eu tive um probleminha aqui. Agora, quando eu não tenho isso, aí eu vou usar o que é recomendado, é a Toronto, porque é a fórmula que mais se aproxima da calorimetria, ela tem uma diferença menor, e as outras fórmulas, elas acabam superestimando mais, e também tem um grande problema, porque é um fígado que está ali diante de toda a resposta metabólica, já está mais sensível a tudo isso. Então, eu evoluí com uma hiperalimentação, também é prejudicial. Hoje a recomendação seria padrão ouro, a calorimetria indireta, e depois eu seguiria para a fórmula de Toronto. Na fórmula de Toronto, eu utilizava no dia a dia dentro de uma planilha Excel, porque aí eu conseguiria ir reajustando, porque ela contempla o dia pós-queimadura, que subtrai do valor previsto. Então, eu também vou lembrando que ele está hipercatabólico, mas isso vai se alterando ao longo da evolução da doença natural dele, desse processo a longo prazo. E considera se eu tenho febre, a superfície corpórea, então eu tenho essas duas possibilidades. Não sei se o Edivaldo aí quer complementar alguma coisa, e eu acho que dentro do suporte nutricional, eu acho esse desafio da gente tentar minimizar o jejum para os procedimentos. Então, um paciente que já está entubado, que já está com a sonda, eu não tenho que ter essa preocupação de ficar pausando, até se todo mundo aqui quiser compartilhar, porque toda vez que a gente, até no congresso esse ano, a gente está 2025, 2024, perguntaram muito na aula do suporte nutricional como que a gente fazia para a gente superar essas barreiras de tanta interrupção. Então, acho que é um momento interessante aí de cada um contar um pouquinho do seu serviço, como que a gente supera, né, essas interrupções que vão acontecendo, e as sugestões que a gente pode deixar para as pessoas que estão aqui com a gente. Amanda, só uma observação que eu gostaria de destacar com relação à questão da precocidade, né? Então, não demorar para iniciar, ou seja, o quão mais precoce, desde que o paciente tenha condições hemodinâmicas de acidose, de drogas vasoativas, iniciar a terapia nutricional o quanto antes, né? Agora, com relação à questão do jejum pré-operatório, realmente é um desafio, não é simples, demanda, não é somente questão do anestesista, mas também a questão de disponibilidade de centro cirúrgico, principalmente quando não é um hospital especializado com CTQ, com toda uma infra, né? Aí é mais desafiador ainda, né? Que tem que esperar liberar uma sala para que esse paciente possa ir, tá? Então, não é simples, eu não tenho a fórmula mágica, não. Então, lá no HP, aqui no HPS,
A gente não tem mais essa pausa. Porque, assim, se a gente for raciocinar, ainda bem que não tem anestesista aqui, porque, assim, a vontade é matar todos eles, né? A paciente fica 12 horas em jejum, foi cancelada. Ou, peraí, né? Então, assim, qual é o maior motivo, assim, da gente deixar o paciente em jejum? Se o paciente está entubado. O paciente já está entubado, gente. Então, assim, por que deixar em jejum? Isso aí, assim, e graças a Deus, depois de muita luta, e do Cristiano também, que já é o atual presidente da MIB, né? Já, né? Ou vai ser? Está sendo. Depois de muita luta, a gente conseguiu abolir isso, graças também Aqui a gente só tem 2 centros de tratamento de queimado, de alta complexidade, que é o HPS e o Cristo. O Cristo já fazia isso há muito tempo. E foi graças também a uma colega que trabalha lá, que trabalha no HPS, que deu esse insight, e aí foi batalhando, trabalhando, e saiu já como protocolo institucional não pausar a dieta. Por falar nisso, quer dizer, dentro desse assunto, em que momento você, Amanda, indica, todo mundo também, pode ser a pergunta esquenta, que já está esquentando, indica NPT nesses pacientes com quanto tempo de jejum prolongado, não necessariamente para cirurgia, você indica assim, não, deu, vamos começar NPT até restabelecer todo o trabalho de novo. Eu acho que em relação ao uso da nutrição parenteral, ela vai muito ao encontro dos outros pacientes críticos. A gente deve sempre priorizar o uso do trato gastrointestinal. No paciente queimado, a gente tem inclusive no critério de sepse, tem muito forte a disfunção do trato gastrointestinal. Eu costumo brincar que queimado parece um pouco criança, né? Que na pediatria a gente vê muita disfunção do trato gastrointestinal, sinalizando para onde as coisas estão indo. E no queimado isso é bastante frequente. Também gostaria de ouvir depois. Eu acho esse ponto, né? A hipernatremia do paciente queimado e a disfunção do trato gastrointestinal são 2 pontos que sempre me chamam a atenção nesse tipo de paciente. Mas na maioria das vezes não é algo que impeça o uso da utilização da nutrição enteral. Então, realmente, a nutrição parenteral ela ganha espaço naquele paciente que tem um jejum prolongado, persistente, sem a gente ter essa previsão de retorno. E aí, o que é prolongado, persistente? Então, como o Edivaldo já colocou, a nutrição integral, a gente deve buscar a precocidade. No queimado, isso é bastante cristalino e dentro, idealmente, das 24 horas, desde que a estabilidade hemodinâmica permita. E a nutrição parenteral, a gente tende a pensar em períodos mais prolongados, realmente, com mais de 7 dias, sem essa previsão, porque ele vai ter, às vezes, essas pioras infecciosas. Não sei se vai dar tempo da gente abordar, mas eu acho extremamente relevante a gente considerar esse assunto, porque às vezes nós pensamos tanto em como a gente vai reduzir a taxa de metabolismo. E tem trabalhos que mostram o quanto a taxa de metabolismo e consumo metabólico aumenta no queimado que infecta. E quanto a gente faz de prevenção de infecção das infecções relacionadas à assistência e um paciente que tem um risco infinitamente maior do que os outros. E a nutrição parenteral também tem um limitante um pouco mais desafiador nesse paciente, que é o seu acesso central. Muitas vezes a gente não tem um local adequado e expõe esse paciente a maior risco de infecção. Então, realmente ele entra como nos outros pacientes, nessa perspectiva de não conseguir utilizar o trato gastrointestinal, isso no paciente agudo. E muitos desses pacientes, eles entram no paciente crítico crônico, que aí eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cautela e entra com menos evidência científica para esses casos, e se torna ainda mais desafiador, porque ele vai nessa resposta metabólica
muito alta ao longo do tempo, e depois a gente sabe que a gente também tem a resposta anti-inflamatória, que eu tenho a imunossupressão, eu tenho outros desafios, e muitas vezes ali nessa fase crônica, eu já estou diante de um paciente desnutrido, sarcopênico, com risco nutricional extremamente alto, que também já não me permite ser não ser mais agressivo num suporte nutricional melhor. Então, acho que essa pergunta a gente precisaria dividir em qual. Eu gosto muito de pensar em definição e em pensar qual o tempo da evolução natural da doença o paciente se encontra. Porque se ele está na fase aguda, eu vou pensar que esse paciente ele não tem pressa com a nutrição parenteral, eu vou esgotar todas as possibilidades. Muitas vezes ele tem gastroparesia e eu tenho dispositivos que permitam que eu faça o esvaziamento gástrico e faça a nutrição mais baixa para conseguir superar uma gastroparesia. Então, em linhas gerais, são essas minhas sugestões e abertas aí às opiniões de vocês. Para as licenças poéticas. Alguém quer comentar alguma coisa? Kelly, você não Kelly, quer só falar eu e primeiro? você. Está com o Kelly microfone fechado. está sem áudio. Aqui no serviço é um serviço grande, né? Tem muito paciente aqui. A Luciana Cota, anestesista, tentou instituir aqui todo um protocolo para a gente poder evitar essa questão do jejum do paciente. E também a gente não vai ter só o paciente entubado, né? O grande queimado entubado. Aqui são 9 leitos de adulto, 2 leitos, mais ou menos 2 leitos de CTI pediátrico, porém, a gente usa enquanto tiver leito, eles são lá no CTI de trauma, então, por exemplo, hoje tinha 4, então tinha os 9 adultos, mais 4 crianças, e o que chega de queimado que fica no CTI lá embaixo, né? E, além disso daí, mais 24 de enfermaria. Então, a gente tentou fazer isso. 2 salas de bloco dentro do CTQ, que não atende o primeiro atendimento queimado, né? Esse não chega para a gente nesse bloco, esse é no bloco do térreo. E aí nós tentamos orquestrar isso tudo. Então, é o horário do banho, né? Porque ele toma banho antes de entrar para o bloco. Então, a questão do banho, o bloco. Aí, lá no banho, que é 1 hora mais ou menos de banho, tem que estar tudo certinho. Ele vai tomar o antibiótico, 1 hora antes da incisão cirúrgica. Aí, nós estamos tentando, né? Aí, faz isso lá, vai entrar para o bloco. O primeiro é fácil. E o segundo? O segundo, a enfermeira do bloco tem que fazer mais ou menos a previsão 1 hora antes do próximo entrar, de pedir para dar o banho no outro, né? E aí, na hora do banho, acaba que vai ter uma sedaçãozinha naquele paciente, né? Eu não estou falando não estou falando do entubado, não. Mas é aquele outro ali, aí já tem que fazer alguma coisa, então a gente oferecia ali o módulo de carboidrato. Gente, vou falar, deu tudo errado. A previsão, o fazer, não, a anestesista não podia chegar de manhã e mudar a ordem, porque já tinha uma ordem de banho, já tinha uma ordem de não sei o quê, já tinha o curativo que tinha sido buscado. O primeiro, né? O curativo ele é feito de acordo com a superfície corporal. A gente tem box de curativo, 1, 2 e 3, de acordo com a superfície corporal, porque esse paciente aí busca o container por paciente. Vou te falar, nós não demos conta. Nós estamos de novo com a proposta, nós estamos sonhando e enrolando esse prazo de começar de novo. Porque não deu certo. Nós não conseguimos orquestrar tudo com enfermagem, cirurgião, anestesista, o banho e tudo. E a dieta que ia lá, alguém dava dieta para ele, tadinho, já tá tomando tudo, pode tomar também, pode comer não sei o quê. Entendeu? Foi triste. Leila, você quer contribuir nisso também? Quero sim. Eu acho que todo intensivista deveria passar um tempo trabalhando no centro de queimados, né? No Brasil, a gente tem muito
essa coisa do CTQ ser uma grande torre de Babel, mas que funciona, na minha opinião, muito bem. O CTQ do Pará, até câmara hiperbárica monoplace, ele tem para poder tratar das crianças. Foi uma experiência muito ímpar trabalhar no CTQ. Eu sempre digo que o que a gente não mede, a gente não sabe. Se a gente não se dispor a medir os prejuízos que esses jejuns bagunçados pela nossa dinâmica maluca de um CTQ, porque um CTQ é aquilo que a Kelly está falando. Se o intensivista tiver de mau humor e brigar com o anestesista e a enfermeira não estiver bem, tudo vai desandar naquele dia. Então, eu acho, é minha opinião, que uma cultura baseada no projeto Acerto é a base para que a gente erre menos nos jejuns prolongados. É um prejuízo enorme, atrasa, aumenta o tempo de internação, todo mundo sabe disso. Então, precisa ter um maluco, assim como tem os malucos do EpiMed, o maluco que vai medir todos esses prejuízos, não é? Mas o CTQ do Pará foi uma semente de amadurecimento profissional para a minha pessoa, porque conviver com os cirurgiões plásticos e, ao mesmo tempo, controlar toda a multidisciplinaridade, aquelas enfermeiras que mandavam e desmandavam, eu achava aquilo lindo, aquela profusão de ideias e, ao mesmo tempo, no final, tudo dava muito certo. Foi muito bom. A MIB olha para minha cara e acha que eu sou a especialista em queimadura. Não aprendi nada. É muito difícil. Se os intensivistas soubessem como é difícil trabalhar no CTQ, eles passariam no mínimo 4 anos no CTQ. Amanda, você sempre poética, não é? Aí eu queria aproveitar essa poesia de Amanda, então. Mais um pouco aí, Amanda. Para caloria, a gente está falando. A gente falou em precocidade 2 vezes já aqui, né? Reposição, na nutrição, e dentro da nutrição a gente continua falando em calorimetria indireta padrão ouro. Quando tiver, a gente tem aqui. Isso é legal. A gente faz. Toronto, quando não tiver, essa é a melhor fórmula que consegue predizer. Mas e para proteína? Para a oferta proteica? Então, as recomendações ficam aí entre 1,5 a 2 gramas, e eu acho importante a gente já emendar aí em relação à glutamina, né, que teve aí seu revés. Ela foi sempre recomendada em todos os guidelines, ainda que tenha tudo em queimado, a gente sabe que tem uma fragilidade, porque o próprio paciente queimado, se a gente separa o tipo de queimadura, já é um perfil de paciente completamente diferente um do outro. Então, por mais que eu tenha trabalhos maiores, dentro da queimadura eu ainda tenho essa diversidade pelo tipo de queimadura que eu vou colocar. Um grande queimado elétrico é diferente de uma queimadura térmica, enfim. E era preconizado, então, o uso da glutamina dentro dessa recomendação, utilizando 0,5 por quilo de peso por via interal, e a gente teve algumas discussões e tem o trabalho de 2022 que ele comparou, e é um trabalho que, quando eu falo, não tem como ignorar o trabalho da New England com 1.200 pacientes queimados, né? Ó, é um trabalho muito relevante. E quando ele comparou essa oferta com placebo, a gente não encontrou um resultado positivo, não houve diferença em relação à mortalidade. Assim como alguns outros estudos depois, e a gente vive neste momento a transição da recomendação, como forte recomendação, como uma recomendação que era para todo mundo, hoje ela está em discussão e já não está mais colocada desta forma. Então, em relação à proteína, a gente tem a recomendação entre 1,5 a 2 gramas. A gente pode individualizar, caso a caso, algum valor acima disso, mas a recomendação, no geral, ela fica nesse valor. E a utilização da glutamina, que com esse trabalho e mais 2 posteriores, ela ganha, vai perdendo espaço.
E existe aí, eu sempre, depois de pensar um pouco sobre essa vivência, que eu concordo com a Leila, a experiência de vivenciar um paciente queimado, ela é muito ampla em vários aspectos, e a gente passa a também pensar e valorizar desfechos intermediários. Então, acho que a gente não tem um trabalho que possa ter medido o uso da glutamina referente ao tempo de cicatrização, ao tempo de reabilitação em alguns pontos. Então, nem nunca, nem sempre, né? Porque ninguém e todo mundo é muita gente sempre, né? Os extremos não parecem ser interessantes. Mas neste momento que a gente está da literatura, a glutamina ela pede espaço, não sendo mais recomendada como algo rotineiro para todos, com base nessas referências que nós temos atualmente. Eu acho que também é importante a gente refletir e também não ser tão radical, falar, não, nunca mais. Eu acho que faltam aí dados para a gente considerar esses outros desfechos ainda não bem esclarecidos dentro do queimado, que tem uma variabilidade, uma importância na recuperação do paciente relevante, né? Às vezes o tempo que eu tenho, a capacidade de boa resposta do enxerto. Então, acho que tem outras variáveis que ainda pode ter a imagem para pesquisa científica e novas respostas, mas atualmente não. Eu queria aproveitar uma pergunta que veio da nossa audiência para a gente partir um pouco para o tratamento da lesão, né? Tanto o tratamento cirúrgico quanto das coberturas e curativas. A gente falou de precocidade para reposição, volêmica para nutrição, mas alguém perguntou aqui na nossa audiência, e o tempo para iniciar o tratamento cirúrgico desses pacientes, né? Isso também faz diferença? E aí eu deixo aberto para a Kelly e para o Giovanni, se quiserem comentar também. Se quiser comentar. Está falando de faz diferença na questão da nutrição ou não? Ou do todo? Não, Daí do tempo cirúrgico, eu do pensei, momento que iniciar ali desbridamento e enxertia desse paciente, considerando estabilidade do paciente e extensão da lesão. Alguém nos colocou a seguinte questão aqui na nossa audiência, né? Há na literatura algum artigo, né, sobre o impacto do desfechos relacionado ao tempo adequado de intervenção cirúrgica? tá, então já posso começar aí a minha parte, né? Que era essa daí, né? Então vamos lá. Eu estava querendo só entender se a pergunta tinha a ver com a questão da nutrição, e tem também, né? Tem também. Na verdade, o que a gente sabe é que, uma vez que vai definindo a necrose do tecido, você vai liberando ali mediadores que vão ativando toda uma resposta inflamatória muito deletéria do queimado. Então, então assim, quanto mais precoce você realizar ali uma cobertura e retirar o tecido necrótico que está, a gente sabe que esse paciente não vai ter essa resposta inflamatória ali tão importante, né? Você não vai liberar tantos mediadores. Agora tem se estudado muito em termos de nano, né? Nanomoléculas, e eles agora estão tentando ver esse caminho daí, né? A partir disso. Então, a gente sabe que a gente sabe muito pouco, né? A gente ainda não sabe muita coisa. Então, até então, a gente pensava em LPC só, né? Da LPC ali, à medida que ela está se expressando, você vai ter a liberação ali de daqueles mediadores. Mas já estão vendo que tem coisas antes da liberação de LPC, né? Que já começa aí, já deflagra. Então, o que tem sido visto? Aí eu vou falar de tempos antigos mesmo, tá? São tempos antigos, 1950, 1960, mas que até hoje não é levado em consideração,
né, quando a gente fala nisso. O desbridamento enxertia precoce, a nossa dificuldade é falar o que é precoce. Mas o D mais E, né, o desbridamento enxertia precoce, ele já foi provado desde 1950, 1960, nos trabalhos que tinha, que é ele que vai mudar a mortalidade de desfecho. E for fazer desbridamentos para depois fazer enxertia, não vai ter mais ou menos o mesmo desfecho do que um tratamento conservador de um queimado profundo. A gente já sabe que desfecho péssimo que é esse, né? Então, isso já foi visto. E já mostrou também que se você não coloca ali aquela cobertura, você vai ter aprofundamento. Então, você vai estar sempre ressecando, levando aquele paciente para bloco, e a coisa vai piorando. Então, o que eles viram? É ressecar tecido necrótico e fazer a cobertura. E depois vieram outros conceitos. Então, primeiro, o que era o precoce? Então, foi falar de 5 dias, 3 dias, 7 dias, e isso foi sendo avaliado. O que define agora o precoce é até 3 dias, né? Só que a gente sabe que esse até 3 dias vai até 5, né? É até 3 e eles consideram até 5, né? E o até 3? Aí esse até 3 ele vai entrar também em conflito com aquela fase que o paciente está, com toda aquela aumento de permeabilidade e tal. Então já tem quem faça o very early, né? Já tem serviços que fazem muito precoce, e o muito precoce é quase que imediato, né? Eu imagino como que é isso. Então, na Austrália tem quem faça, e aí eu até conversei com um colega, né? Vocês conhecem o Eduardo Gus, que ele até é da FBQ, ele mora no Canadá, e ele participa dos nossos congressos e tal. Eu fui conversar com ele como que está isso lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, e disse que lá não tem falado nisso, não. Estão começando a discutir o very early. Na Europa já tem gente discutindo, mas lá na Austrália eles fazem. Então, chegou imediatamente e faz. Eu, particularmente, eu acho que deve ser um caos. Um paciente sangrando, hipotenso e tudo, e fazer. Eu acho que vai mudar essa ideia. Eu acho que uma hora eles vão parar de discutir o very early, porque no resto do mundo, e nós ainda não temos aqui, existe a bromelina. E a bromelina, né, ela é uma enzima de um ananás, de um abacaxi, que o paciente chegou, foi recém-admitido, se ele já tem necrose profunda, você já leva para o bloco, anestesia, passa a enzima, espera 4 horas com ele no bloco e ela limpa seletivamente 15% de cada vez. Então, eu acredito que isso, inclusive no último protocolo, agora chinês, eles já colocam, inclusive, a bromelina já como tratamento. Então, eu acho que... E ela não sangra, né? Ela não sangra e ela já permite ali uma enxertia. Então, às vezes, o paciente já está pronto para enxertia com 26 horas, 27 horas, 30 horas de admissão no pronto-socorro, né? Então, assim, isso está mudando. E ela já está no protocolo da ABA, no protocolo da EBA. O chinês já tem a bromelina, inclusive para segundo grau profundo. Eles já entram direto com a bromelina, né? E ali você nem vai ter um aprofundamento na derme, que ela é seletiva. Então, eu acredito que essa discussão vai parar mais ou menos na hora que aqui no Brasil, né? No mundo já está acontecendo. Tanto que o protocolo chinês do ano passado, ele já coloca, é desse ano, né? 2025, ele já coloca isso, a bromelina nesse momento. Mas aqui no Brasil não veio, não sei se é interesse deles trazerem, nós ainda estamos aqui com a faca de Blair e dermato, né? Nesse momento. Aquele sangramento faz ortopedia, ou pior, né? Então, assim, vamos lá. Desbridamento enxertil. O que é precoce? Até 3. Mas aceita-se até 5. Né? É um 3, até 3, aceita até 5. E a gente sabe que os primeiros momentos são ruins. Começando o desbridamento, não quer dizer que logo nesse primeiro tempo você já tem que fazer a enxertia, mas porque alguns você ainda tem leito que está muito ruim, que você não consegue isso de cara. Mas você já está começando ali, né? Tem um conceito de burn wound conversion, que
que é justamente na hora que faz a conversão, né, com lesão da derme, ali, na hora que a derme necrosa, você libera inúmeros mediadores que vão piorar o estado do paciente. Então, já se sabe que esperar a conversão, você vai ter um paciente que vai estar clinicamente pior. Eu acho que essa é a nossa grande dificuldade, tá? Nós cirurgiões, entendemos isso. Que se for para ficar esperando delimitar, nós vamos trabalhar com o paciente e clinicamente ele vai piorar. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o que já está definido de necrose já é para sair. O que está, se você fica ali na dúvida, você também não pode esperar mais do que esse bone-on conversion, geralmente são até 4 dias. Você vai ter isso daí. Então, é até um dos motivos você preconizar o desbridamento até 3. Você não espera essa conversão e, uma vez convertendo, piora a clínica do paciente, né? Ele vai liberar os mediadores e vai entrar no processo. Então, é isso que tem sido discutido, assim, sobre esse tratamento precoce, né? Olha, isso aqui está muito bom, viu? E o pessoal tá gostando também, está mandando pergunta aqui, viu? A gente tem uma pergunta que é a seguinte: qual que é a rotina de tipos de curativo indicado? O assunto de evidência conflitante, curativos com prata de altíssimo custo, como protocolar o uso? Giovanni, e aí, quais as estratégias atuais aí, melhores práticas para realização de curativos nessa fase aguda? Bem, vamos lá. Eu acho que uma coisa, uma frase que eu uso sempre com os residentes é o seguinte: o tratamento do queimado, do grande queimado, inicia-se do momento que ele se queima. E você que vai fazer o primeiro atendimento tem que realmente direcionar o mais corretamente possível, porque tudo que você fizer naquele momento inicial, se for certo, ele vai andar muito bem, e se você pisar na bola, provavelmente o efeito final, o desfecho final desse tratamento vai ser lá na frente, contratura, o que vai trazer uma qualidade de vida muito ruim para o nosso paciente, né? Mas, voltando para a sua pergunta, em relação aos curativos, às coberturas, eu acho que, primeiro, nós temos 3 pilares para seguir quando pensamos em curativos e coberturas. Eu acho que, primeiro, é controlar a infecção local e até sistêmica, se for o caso, a redução da perda hídrica e térmica do nosso paciente durante esse tratamento, durante a troca desses curativos, né? E prepararmos o leito para receber a cicatrização precoce, para receber um enxerto, receber um retalho, seja qual tratamento a gente vai seguir. Então, pensando nisso, eu acho, como a Kelly falou, é o desbridamento seletivo, precoce, sempre pensando na estabilidade do paciente, seguido de uma aplicação de uma cobertura, de um curativo, que nós vou falar alguma coisa mais à frente sobre eles, para promover um ambiente úmido e propiciar essa cicatrização, né? E, consequentemente, controlando a dor, né? E minimizando a frequência de trocas. No nosso livro, que a doutora Leila vai comentar mais à frente, a doutora Marlice Brandão e os colaboradores escreveram um belo capítulo sobre curativos e coberturas, e que eu acho que vocês vão gostar muito quando lerem o livro, né? E o mais importante quando a gente pensa nesse momento é entender qual é o grau dessa lesão e a profundidade dessa lesão, dessa queimadura, a extensão, se é uma lesão localizada, uma lesão múltipla, né? Qual foi o agente causador dessa lesão? Temos que lembrar que nós temos obrigação de trazer conforto físico e psicológico para esse paciente, né? Porque vai ser uma caminhada longa na vida dele e, obviamente, não vai ter um curativo perfeito, porque para cada momento daquele paciente, da etapa que ele estiver passando, vai precisar de alguma alternativa que vai ser melhor para aquele momento e para outro não vai ser. Então, basicamente, iniciando essa cobertura, nós temos que fazer a limpeza da lesão.
Então, essa limpeza ela tem que ser feita para tirar aquele tecido necrótico, tecido morto. Normalmente, o que se usa é água corrente, né, ou soro fisiológico, para tirar todo o tecido morto daquela ferida. E em seguida vão fazer a desinfecção, seja com clorexidine, com PHMB, seja com ácido hipocloroso, para então a gente pensar em fazer a cobertura. E aí entra o que você perguntou, a curativa de prata ou com prata, né? Eu acho que ainda tem muito uso. Primeiro, porque a prata é um excelente antimicrobiano tópico e é um dos pilares realmente do curativo local, né? Para a gente controlar aquele processo local e tentar não deixar aquela região contaminar. Então, você vai ter a sulfadiazina de prata 1%, que é barata, está difundida, e eu acho que ainda vale a pena. Temos coisas mais modernas, como, por exemplo, a prata nanocristalina, que já vão ser curativos de durabilidade um pouco maior, de liberação lenta, e que também vai ajudar quando a gente pensa no conforto do paciente. E os curativos com espuma de prata também, que vão manter aquele ambiente úmido e propiciando esse controle local do processo infeccioso. Outro tipo de coberturas que nós temos vão ser as biosintéticas e as biológicas, né? Eu não vou entrar em nome de produtos, de marcas, porque eu acho que não é objetivo, mas eles vão atuar como barreiras temporárias, permitindo a epitelização e permitindo o quê? Lá na frente, se não epitelizou completamente, você venha, faça o enxerto, roda um retalho e resolva o problema do nosso paciente, né? Ao mesmo tempo, temos curativos hoje, coberturas que já vêm com soluções antimicrobianas, como, por exemplo, o PHMB e a betadina, né? E até o mel, medicinal, que seria uma outra alternativa, que também atuaria como fazendo um desbridamento autolítico, né? E que também estaria indicado em lesões mais superficiais, por exemplo. Um outro tipo de cobertura são os hidrogéis e as hidrofibras, que também são indicados para lesões mais superficiais, que vão fazer uma absorção do exudato e permitindo a migração celular, consequentemente, a reepitelização. Temos curativos ainda com tecnologia de liberação mais lenta, como, por exemplo, nanopartículas de prata, óxido de zinco e cobre, são opções. E o curativo hoje que está mais, digamos, atualizado, pelo menos no que eu tenho lido e visto, seria o curativo a vácuo, né, que vai permitir tratar aquela região, permitindo, então, diminuir o exudato, controlando a infecção local, né? Ele propicia a formação de angiogênese e vai preparar o leito para enxertia. E com isso até responde uma pergunta que a Amanda comentou, como a gente faria com mobilização do paciente que vai colocar um enxerto e isso dificulta o dia a dia da fisioterapia, por exemplo, da mobilização do paciente. Esse tipo de curativo, ele vai, então, facilitar a integração desse enxerto, imobiliza esse enxerto e permitindo, depois de 2 ou 3 dias de colocado, uma certa mobilização daquele membro, daquela região, prevenindo, então, uma complicação que seria a contratura lá na frente, né? Então, resumindo, eu acho que a escolha da minha cobertura, do meu curativo, vai depender da profundidade e extensão da queimadura, né? O nível de exudação que está tendo ali, lógico, se está disponível no seu centro hospitalar ou não, a condição hemodinâmica desse paciente, né? Por quê? Para evitar de levá-lo ao centro cirúrgico e trazê-lo, tudo isso é um desgaste e permite, então, a gente fazer esse tratamento, essa troca ou observação a nível da UTI, né? E lógico, o custo e a experiência da equipe. Se a equipe não sabe fazê-lo, então melhor usarmos a velha prata, que também vamos conseguir trazer um bom resultado para o paciente. Excelente. Licença poética para Amanda. Virou meme, né? Na verdade, eu gosto muito dessa discussão com cirurgiões, né? Ainda falei aqui com o Edivaldo, a gente, ainda um anestesista para se defender contra as agressões da Luciana. Eu, Mas De eu todos, queria, se for possível. eu tenho assim, sua mensagem foi suspensa pelo anestesista.
Eu queria saber a opinião assim sobre o limite do quanto eu devo abordar de lesão, porque quando eu for fazer o enxerto, eu tiro a área doadora de algum lugar e eu estou gerando estresse e uma queimadura superficial. Qual que é o limite que eu devo ter de previsão em cada abordagem em relação à retirada de área doadora? Existem esses limites aí de Isso, segurança? 15%. Geralmente é 15% que eles falam, né, nos livros. Aqui no serviço a gente colocou até 18%, então deu 3% a mais. A gente fez um treinamento, né? E a gente descobriu que com o MIC, acaba que, se for para conseguir já cobrir tudo de uma vez, a gente está tentando fazer, mesmo que saia, que ultrapasse um pouquinho a mais. Porque se numa cirurgia você conseguir cobrir o paciente ou todo anterior, por exemplo, a gente tem tentado, sabe? Então, assim, o nosso limite aqui que a gente tinha colocado era isso, esse 18%, mas a literatura fala muito em 15%. E a gente está dando permitindo alguma coisa a mais com o MIC, se ele nos garantir que nós vamos já, numa cirurgia, fazer. Agora, é claro que para isso acontecer, esse desbridamento desse paciente, ele tem que estar estável, né? O estável, é difícil falar isso com desbridamento, né? Eu digo assim, com uma quantidade menor de amina que o anestesista colocou na cirurgia, porque acho que todos vão ter que receber sangue, vai entrar com a amina ali né? Na hora da cirurgia. Mas assim, enquanto a gente está conseguindo, está passando um pouquinho, mas para poder já garantir. E a gente tem conseguido, né? Vou falar um pouquinho do MIC, eu até trouxe eu coloquei a foto aqui. Eu vou falar ainda do tratamento cirúrgico como um todo, Rodrigo, ou era só aquela pergunta? Não, podemos É, dar mais para o tratamento cirúrgico. tá. Aproveitando, inclusive, que você está falando do NIP, e eu É ia MIC? perguntar É. de técnicas cirúrgicas ou abordagens novas que estão disponíveis. Eu estava muito curioso para ouvir sua experiência. É, bom, o padrão ouro no mundo para tratamento cirúrgico de enxertia do queimado é através do MIC. Né? MIC é o nome do cirurgião que criou essa técnica, né? É MEEK, e ela vai trabalhar com microenxertos cutâneos. O nosso serviço foi o primeiro serviço no Brasil que padronizou a técnica, então ele está instituído pelo SUS, a gente foi o que primeiro começou a utilizar. Agora nós já temos dois serviços no Brasil já. O Pedro II também, né, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é esse o nome. Também já está padronizado. Lá eles padronizaram para uso em criança. Nós estamos usando em criança e adulto. A gente colocou da seguinte maneira o nosso protocolo: maior que 60%, né? Que foi o que a gente colocou. Por quê? Porque entre 40 e 60, eu ainda consigo ali com uma mesh graft ali, com enxerto em malha, fazer essa cobertura sem me faltar pele mesmo do paciente. Mas maior que 60, eu já começo a ter esse tipo de problema, né? De uma hora não ter doadora. Porque o 60, quando você fala assim, 60%, você vai ter 40% de pele. Não vai. Vai ter lugar que é períneo, vai ter lugar que é axila, vai ter lugar que você não consegue tirar a pele para poder utilizar. Então, a gente sabe que tem uma limitação, né? Então, a gente colocou isso e a gente faz em menor que 60, faz também. Então, é assim, aquele paciente que está muito instável, na hora que ele pega um pezinho, tem uns que são difíceis, né? E ele fica instável, muitos já chegam chocados aqui, por sepse, porque demora a chegar, e você não consegue estabilizar aquele paciente para pôr no bloco. Então, esses entre 40 e 60. Na hora que a gente consegue uma estabilidade, alguns a gente já faz, né? Então, o que o MIC está mostrando para a gente?
Primeiro é mudança de paradigma mesmo, né? A gente está com um paciente aqui internado, não é caso grave, ele tem outras sequelas, né? Ele tem amputação e tal, mas era 85% terceiro grau, e ele já está todo fechado, né? E ele só tinha, o 15% que ele tinha era o lugar exato do short dele. Então, ele tinha nádega, perianal, períneo, lugar que eu não ia conseguir tirar a pele, né? E foi utilizado o MIC nele e ele sobreviveu, né? Ele está aqui internado ainda, na enfermaria, mas deu. Então, isso para a gente primeiro foi mudança de paradigma. Outra coisa, para eu poder utilizar o MIC, a gente fez uma programação, porque eu não podia trazer uma tecnologia dessa, diga-se de passagem, ela tem o custo dela, que não é pequeno, né? Eu não podia trazer uma tecnologia dessa para fazer aleatoriamente em um ou outro paciente e dar uma assistência inadequada para os outros, né? Até porque, como que eu ia... Aí eu ia perder. Se eu estou dando um tratamento inadequado, eu vou ter muito problema no serviço, eu não vou conseguir pôr os pacientes no bloco, eu não consigo fazer as coisas. E aí, essa tecnologia, para ser usada de forma aleatória, esporádica, quando der, eu não vou ter um resultado que vai mostrar para a instituição que está valendo a pena o investimento. Então, nós começamos em 2019 as modificações no serviço, quando o MIC estava sendo cadastrado na Anvisa, mas a gente já queria ele. Então, nós fizemos uma programação para ampliar a equipe, compra de equipamento, e toda uma programação para quando, depois que eu tiver isso, aí já pode ter MIC. Então, isso daí, gente, entrou, só para vocês terem ideia, compra de 10 dermátomos, 4 nashgrafts, ampliação de uso para 2 salas. Eu estava com uma sala só e uma estava inoperante. Por quê? Porque agora a gente tem que funcionar com desligamento e enxertia precoce, coisa que eu não estava conseguindo. Então, não adianta eu pegar um serviço que não está funcionando adequado e querer fazer MIC. Estou entrando com esse paciente tardio, estou entrando e vou querer vir com uma tecnologia que ela custa, né? Ela tem o valor dela. Então, assim, até para você poder fazer uma tecnologia, a instituição ela vai querer saber. Porque senão eu vou perder, né? Se eu entrar com uma tecnologia dessa no paciente inadequado, eu vou perder, e eu não sei se vocês têm noção, mas sai quase R$ 1.000 um curativo. Um curativo. Né? Então, assim, num paciente grande queimado, teve caso aqui que nós fizemos o quê? 35 curativos numa cirurgia. Né? E eles fazem mais de uma. Então, assim, mas então é caro demais, não justifica? Gente, o nosso preço-custo aqui, a gente tem sente-custo aqui, ele é bem, assim, terrível dentista, sente-custo. A gente vai ter de 4.500 até 6 turmas diária de CTI aqui, o nosso preço de custo. Se um paciente não entra na escala numa semana, ou ele tinha que entrar 2 vezes na escala e não entra, você multiplica por 7 a 10, porque se ele não entra nessa semana, ele vai entrar na outra de 7, 8, 9, 10, até, né? Então, vai quase que vai para de 7 a 10 dias, 12 dias. Ou seja, se um paciente não está entrando na escala, ele vai até 12 diárias a mais. Então, se eu vou ter que fazer um grande queimado, isso é para a gente pensar, isso é mudar de paradigma mesmo. Se eu vou tirando pele do paciente, 1 hora eu não tenho mais pele, mas tudo bem, eu espero crescer a pele onde eu tirei. Aquela área doadora vai levar até 3 semanas para crescer. São 21 diárias para nascer uma nova pele. Nessas 21 diárias, esse paciente pode ter uma sepse e cursar de forma inadequada, ou ele pode ali epitelizar e ali ser utilizado de novo. Então, eu estou contando aí com 21 diárias só para esperar nascer pele para, de novo, virar área doadora. E se eu conseguir resolver isso de uma vez, sem precisar disso, né? Então, acaba que daí você mostra a justificativa do custo, né? E aí que você ganha. Sem falar
claro, nos benefícios para o paciente, menos retração, menos tempo de internação, menos desnutrição, né? Aí tem toda essa questão. Então, o MIC, eu posso mostrar para vocês aqui? Pode sim. Deixa eu ver. É no share aqui. Cadê meu negócio? Isso aqui é uma. Na hora que você estava conversando, eu pus isso aqui. Depois eu mostro. Era só para eu poder. Vocês estão vendo? Tá. Então, aqui é o habitual, né, gente? É o enxerto de pele, a lâmina, a pele expandida. Essa pele expandida, a gente, por mais que você tente, você coloca lá uma expansão 1:6, não fica igual. Você não vai ganhar 1:6, tá? Se eu colocar 1:4 no mesh graft, eu não vou ter, evidentemente, oficialmente 1:4. Você não vai. Se você medir, não vai ser. Ela acaba tendo ali, ela tem ali uma retração e que você não consegue isso, tá? Com o MIC, vocês estão vendo aqui, ó, o cursor aparece para vocês? Na hora que eu falo? Sim. Então, aqui, isso aqui é o paciente, né? Aqui, o que nós temos? É um curativo que parece uma sanfoninha, né, de papel, mas ele tem uma gaso, um rayon. E aí a gente tira a pele com dermátomo, cola essa pele, coloca ela em cima de uma cortiça. Essa cortiça, nós vamos bater um spray de cola nela e vai colar essa pele nesse rayon aqui, nessa gaze. Essa gaze, ela tá com uma... É tipo uma forminha mesmo de docinho, prateada, assim. E aí você vai fazer... Você vai esticar. Então, na hora que você vai escolher, aí no pacotinho da gaze vai estar assim, 1:9, 1:6. Você escolhe, eu quero 1:9. Então, eu vou ter 9 vezes no aumento. Isso aqui é 1:9. Eu acho que isso aqui é 1:9, gente. Então, olha aqui, era isso vai virar isso. Entendeu? E aí é realmente a quantidade. Vão ser 196 quadradinhos e você vai colocar essa pele e vai dar ponto, tá? Nós estamos padronizando aqui o grampo, porque a gente está ficando desesperado de tanto ponto. É um procedimento demorado. Então, assim, dá um monte de pontinho, é assim. Mas a gente vai padronizar o grampo, eu espero falar melhor ainda. Vai ser mais rápido ainda. E olha como fica depois aqui. Então, vai nascer ali no meio. Então, a gente está acompanhando os pacientes, né? Nós estamos desde abril fazendo de rotina isso, né? Vai aparecendo paciente, nós vamos fazendo. Ainda está cedo para a gente falar como está essa cicatrização, porque nós estamos vendo, né, que vai vir várias ilhas de segunda intenção aqui, que vai, dessa pele aí, vai migrando. Mas o que a gente já percebeu? Alto, né? Nós estamos girando o leito, está girando o leito, está conseguindo dar alta em paciente que a gente não esperava, e a coisa está andando mais rápido no tratamento do paciente. E aí entra toda essa história aí que nós falamos, né? Então, só para vocês terem ideia, é difícil eu fazer esse tipo de comparação, porque eu fiz agora um levantamento, mas é de quando eu não tinha os dermátomos, né? E a gente diminuiu muito o tempo de internação, mas é muito, foi para menos da metade, tá? Mas é porque naquela época também estava faltando tudo, literalmente. Estava faltando dermátomo, estava faltando mesh graft. A gente está esperando dar um tempo, pelo menos, né? Porque a gente começou agora, em abril, tem uma curva de aprendizado. Eu estou agora com a equipe trocando, porque teve concurso público, então trocou equipe. Então, semana que vem, dia 30, nós vamos ter novo treinamento da empresa com a equipe nova que entrou pelo concurso. Então, assim, o ideal, eu quero pelo menos ter um prazo aí de 1 ano, a gente ver mesmo esses dados de forma efetiva, mas vocês já conseguiram compreender, quando eu falei aqui, em tempo de internação, né, e o custo,
E é muito perverso se você for olhar assim, o curativo é muito caro. Não, a gente tem que olhar tudo. Tem que falar que esse curativo vai ficar 10 dias no paciente. O que você vai trocar é o secundário. Então, você pode usar um algodão em cima disso daí, né? Uma gás algodonada. Mas pode também usar curativos com tecnologia. Então, assim, à medida que o paciente ele infecta em cima disso, e às vezes ainda não está na hora de você retirar a gase, você pode entrar com um curativo com tecnologia por cima dele, sabe? Então, esse é o MIC, para vocês conhecerem. Muito legal, Kelly, na verdade. Muito bom mesmo, até para esse doente de fase aguda e tudo, eu realmente não conhecia a técnica. Gente, nós estamos nos nossos minutos finais, mas tivemos uma discussão muito boa. Tem muita pergunta boa que está no nos nossos comentários aqui. Eu queria reservar esse momento final também para fazer uma divulgação até também, né? Nós estamos hoje com dois autores do livro que vai sair em breve aqui da AMIB, né? Nós vamos ter um livro da série clínica de medicina intensiva. O Dr. Giovanni Pires, a doutora Leila são autores desse livro, que é um livro sobre o paciente queimado, manejo básico intensivo, terapias adjuvantes e reabilitação. Eu vou pedir para eles dois dar uma palavrinha do que a gente vai esperar, qual o escopo do livro e quando que vai ser lançado. Então, a gente está esperando o lançamento do livro agora no CBMI de Curitiba. A Ateneu ainda não nos disse qual vai ser o dia. O livro já está em impressão. Giovanni Viana e Renata Pietro deram um show na construção desse livro. Ele ficou lindo. Eu acho que todo mundo que puder manusear o livro vai sentir muito prazer. O escopo do livro, na verdade, é uma pincelada em tudo, né? Tanto que a gente não usou a palavra grave, nem grande queimado. É, tá, é bem aberto o que a gente quer passar de experiência no manuseio do livro. Espero que as pessoas gostem. Giovanni deu um show, a Renata deu um show, a Amib dá um show sempre. Espero Lógico. que você... E esse comitê deve tudo a você, sabe, Rodrigo? Você realmente comandou muito bem. Imagina. Giovanni, e aí, que vamos esperar? Quando vai Eu, lançar? Agora a CBMI mesmo. isso, em Curitiba, mês que vem, né? Se não me engano, não temos a data ainda que a Ateneu não nos deu esse dia, mas a ideia do livro foi abranger o queimado como um todo, ver essa visão holística dele, multiprofissional realmente. Então, nós temos terapia intensiva, nós temos a cirurgia plástica, dando opinião, nós temos a fisioterapia, psicologia. Abordamos ainda a queimadura por radiação, convidamos a professora Emíco da USP para falar um pouco sobre radiação, realmente, lembrando do acidente do Césio de Goiânia. Então, um pouco sobre queimadura por frio. Então, trouxemos colegas da Argentina e do Uruguai para falar um pouco sobre essa experiência. Então, realmente tentamos abordar essa visão global do queimado, não só o queimado por choque elétrico ou por líquidos quentes, mas o queimado como um todo. Espero que vocês gostem. Ô, Giovanni, não tem anestesista, não, né? Tem também. Tem o capítulo sobre anestesia e o queimado. Poxa, mas eles são importantíssimos para nós, viu, gente? Sem ele não trabalhamos. Com certeza. Ele, na Gente, verdade, tem que ser o melhor amigo deles. Uhum. A dica. gente, uma das questões até que eu ia trazer para a Kelly era isso, de como aproximar aí a SBQ da AMIB, mas eu acho que esse já foi um pontapé inicial muito bom. A gente já teve as oportunidades, até um simpósio conjunto, né, Divaldo? Fomos lá para Porto Seguro, junto com o pessoal da AMIB e com a SBQ, e eu espero que a gente continue essa parceria que tem muita coisa para a gente desenvolver junto. Eu queria ter 10 horas aqui com vocês, viu, gente?
faltou um monte de pergunta. Eu queria saber sobre controle anabólico, sobre micronutrientes, queria saber sobre antibiótico, eu queria saber sobre tanta coisa, mas isso e muito mais vai ficar para o nosso próximo encontro, né, Luciana? Sim, tem que repetir, porque ficou muita pergunta no ar, e até a minha também. Queria perguntar um monte de coisa sobre retração, se tem algum método melhor ou pior que diminua as retrações, né? E a funcionabilidade do paciente. Mas fazer o quê? Se a gente pudesse estender, tipo, até 1 hora da manhã. Mas eu já vou sair daqui com essa missão. Vamos marcar um outro em breve. Vou deixar isso para o nosso próximo presidente do Comitê de Queimados tocar mais à frente, mas já vou deixar algo marcado. Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela disponibilidade e eu acho que a gente teve uma discussão muito rica, muito ampla. Pena que a gente não conseguiu discutir mais coisas, mas como disse, vai haver outras oportunidades. Então, obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Ainda bem que não tinha anestesista aqui, mentira. Obrigado a todos, foi uma experiência maravilhosa ouvir a discussão com vocês e trocar essa experiência. Kelly, parabéns pelos seus resultados também, estão maravilhosos. Ai, obrigada. E eu agradeço, gente, eu agradeço por, né? Eu agradeço pelo convite, pela participação do livro. Isso né? E a FPQ, assim, é um grande caminho para a gente estar aí andando junto com vocês, né? É uma honra. Kelly, vou até lhe fazer um convite. Se você quiser também levar o livro para ser lançado no congresso de vocês, vamos sentar e conversar. Olha, lá em junho, né? Ano que vem. Pois é, veja aí. Vamos bater papo com o Flávio. É o comitê científico. É, Perfeito. legal. Olha a capa do livro aí. Olha, Amanda, Edivaldo, Leila, vou fazer um print. aí. Amanda, Edivaldo, Leila, palavras finais. Vamos nos despedir. Eu gostaria de dizer aqui, Rodrigo, que é sempre muito legal a gente ter essa oportunidade de discutir paciente queimado. Então, eu agradeço aí todo mundo que veio e eu também aprendo muito. Eu Muito agradeço. obrigada por tudo. Amanda, desculpa. Imagina. Amanda, a gente se vê, né? Mês que vem, se Deus quiser. Eu agradeço aí a oportunidade, foi muito rico e eu acho muito interessante aí ouvir cirurgiões, traremos anestesistas da próxima para a gente complementar e se unir, né? Acho que a nossa especialidade é plural e precisa dessa abordagem. E eu sempre gosto de agradecer a todos os pacientes queimados que a gente cuidou, porque traz sempre tem um paciente que me marcou profundamente, é o paciente queimado, que a gente vê a nossa capacidade como ser humano de superação. Então, além de toda a equipe, Rodrigo, obrigada aí pela condução do nosso comitê, sim, sempre muito atencioso, dedicado, e a todos os nossos pacientes também, gente, muito obrigada. Valeu. Gente, até mais. Um obrigado a todos, obrigado à AMIB. Nos vemos em breve no CBMI em Curitiba. Grande abraço. Tchau, pessoal.